Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar como delimitar o tema, mas de uma forma bem prática. Eu vou trazer aqui para você algumas indagações que mais ocorrem e dúvidas, né? O que será que estamos falando da delimitação do tema? Bom, a primeira coisa que você tem que saber ou relembrar, né? Nós já falamos isso em outros vídeos, mas eu vou relembrar aqui com você. É o seguinte: o tema é a grande área que você vai pesquisar. Ou seja, eu posso falar sobre hinduísmo, mas o que eu vou querer falar do hinduísmo? Eu quero falar de educação infantil, mas o que eu vou falar de educação infantil? O que você vai falar é a delimitação. É dessa delimitação que vem o seu problema de pesquisa e, posteriormente, seu título. Então, o problema de pesquisa, ele vai estar direcionando sua pesquisa. Os objetivos vão apenas responder e daí vai vir o seu título. Embora algumas pessoas não compreendam, tudo tem que estar bem amarradinho. As principais dúvidas com relação à delimitação do tema. O tema tem que ser algo novo ou posso reproduzir algo já estudado antes? Isso é uma grande confusão, porque quando você chega numa faculdade, ou num mestrado, ou num doutorado, há uma pressão muito grande pelo tal do ineditismo. E muitas pessoas confundem, achando que tem que fazer uma nova tese. Eu diria que, a não ser que você seja um super gênio que faz tese, você vai ter que trabalhar com algo já existente. Dificilmente nós temos alguma temática que não exista hoje. Então, fique tranquilo ou tranquila quando fala que o tema tem que ser inédito. Inédito, quando a gente fala inédito, é a questão da abordagem inédita. Por exemplo, se eu pego um teste específico, né, uma ferramenta de teste, e aplico com uma população X. Então, por exemplo, eu tenho lá o teste DAS-21, que é o teste de psicologia da depressão e ansiedade. Aí eu pego esse teste, aplico numa população idosa de uma cidade específica. Então, uma população idosa lá da zona sul da cidade de São Paulo. O fato de eu pegar depois esse estudo posterior, alguém pegar essa ferramenta, pegar o meu estudo como base e aplicar lá com idosos da zona leste, já traz aí o ineditismo, porque a população não é a mesma, a amostra não é a mesma. Então, quando você fala inédito, é só para que você não faça estudos que já existem. Por exemplo, eu vou pegar a mesma população idosa com a mesma idade da mesma região, isso não vai contribuir. Agora, se eu pego outra população e faço ali a contraposição dos resultados, já é algo inédito. Outras confusões que ocorrem, por exemplo, o tema sobre lúdico na educação infantil. Existem milhares, se não bilhares de materiais trabalhando com a importância do lúdico da educação infantil. Como eu posso fazer então um tema inédito, né? Uma abordagem inédita desse tema? Depende da criança, depende de quais as ferramentas que você vai trabalhar, depende se você está aplicando esse estudo, se você vai fazer alguma comparação entre crianças em brincadeiras específicas ou comparação entre as brincadeiras e o desempenho das crianças. Você tem várias abordagens que você pode delimitar e daí conseguir o seu ineditismo. Então, quando falam em ineditismo, o que a gente, né, como professor, está querendo falar é que você não pode fazer o mesmo estudo que o outro. Existem pessoas que pegam um estudo, acham bacana e querem fazer a mesma coisa. E aí cai nesse contexto que eu acabei de falar. Depende da amostra, depende do seu problema, por que você vai justificar. Agora, se você está falando em informações que já existem e que seu estudo não vai contribuir nada, aí está o seu grande problema. E não na delimitação em si. Lembre-se, delimitação de tema, assim como toda pesquisa, parte de um problema específico, ok? A outra questão é o seguinte: como saber que tema eu devo abordar? Bom, então vamos lá. Como que você vai saber qual é o tema que você tem que abordar? O primeiro conselho que eu te dou, você tem que pensar em algo que te deixe entusiasmado ou entusiasmada e de preferência que faça parte do seu contexto. Aquele tema que são problemas. Então, quando você tem uma cabeça de pesquisador,
Quando você consegue entender que a sua pesquisa tem que partir de um problema, a coisa mais fácil é olhar ao seu redor. Olhe o seu trabalho, olhe a sua família, olhe a sociedade que você está inserido, que você está inserida. Olhe tudo ao seu redor e veja quais os problemas que você gostaria de trabalhar. Quais as questões? Por exemplo, eu olhei ali no meu redor e vi que existem bastante problemas de pais e filhos. Isso é um tema. Então, quais são os problemas? Que ótica você vai trabalhar? Professora, mas eu faço administração. Ok, você pode levantar como isso vai influenciar no ambiente de trabalho. Se você trabalha, quais são os problemas relacionados à sua área de pesquisa que você encontra no seu dia a dia? A grande maioria dos pesquisadores encontram problemas se o problema não está bem direcionado. Não adianta você querer saber, eu quero saber quais são os problemas lá do IAPOC para poder trabalhar com eles. Se você tem acesso à região, se você conhece, se está inserido no meio, tudo bem. Mas se você não está inserido, se não tem condições, é perda de tempo. Lembre-se, nós temos problemas em toda a sociedade. No Brasil, nós temos um campo cheio de investigações. E é claro que a sua delimitação vai sair do seu contexto. E como que você escolhe esse tema de contexto? Associando a sua realidade, principalmente caso você se interesse em coletas de dados, às questões da sua área, às problemáticas que estão na sua área. Essa é a forma mais tranquila para você delimitar ou escolher o seu tema. Como compreender se o meu tema contribui socialmente? E a gente entra numa questão. A prerrogativa ética científica e agora sendo muito imputada ali ou questionada pela CAPES e pelo MEC, né, para quem está na graduação ou na especialização, é que as pesquisas possuam contribuições acadêmicas e sociais. Então veja, as contribuições acadêmicas sempre serão pautadas naqueles estudos que podem ser melhor investigados e podem trazer melhor contribuição ou maior compreensão sobre um determinado assunto. Por exemplo, trânsito religioso, né? Quando a gente fala assim, mas eu quero entender por que as pessoas transitam nas religiões, o que essas pessoas buscam, o que elas têm de confluência ou não, o que isso contribui, tá? Socialmente. Com esse estudo, a gente consegue ter um parâmetro de compreensão social. Compreendendo a questão social, a gente consegue aplicar políticas públicas, direcionar recursos públicos, a gente consegue compreender melhor os desdobramentos de mercado, a qualidade de vida das pessoas. Então, quando você fala em contribuição social e acadêmica, você está pensando no campo da pesquisa. O que essa pesquisa, o que esse meu estudo contribui? E no campo da sociedade, eu estou trazendo o que para a sociedade? Como que esse estudo, como que esse meu interesse vai contribuir para que a sociedade se torne um lugar um pouquinho melhor ou dê mais ou tenha mais esclarecimentos de conhecimento. É daí que você vai encontrar as suas contribuições sociais e acadêmicas. Então, você encontra um tema dentro da sua área de interesse e atuação de vivência. Delimita esse tema pensando em um problema e esse problema deve ter contribuição, ou a resposta desse problema deve ter contribuição social e contribuição acadêmica. Ok até aqui? Então, ótimo. Vamos lá. Como é um tema não delimitado, qual a diferença deles e como fazer esse processo de delimitação de maneira simples? Bom, um tema não delimitado é aquele abrangente. Por exemplo, nós estamos fazendo uma série todas as terças-feiras falando sobre livros sagrados. Então, esse seria o tema, livros sagrados. Então, o que eu considero, né? Então, no meu trabalho eu vou colocar, nossa, mas existem muitos livros considerados sagrados. Como eu posso delimitar, ok? Então, meu tema, Ciências das Religiões, falando de livros sagrados. Como a gente delimita? Qual o livro e qual a abordagem, qual o olhar que eu quero dar para esse livro? Então, por exemplo,
eu vou falar do livro Veda. Aí eu vou falar dos livros védicos, então já estou delimitando o tema. Ah, mas quais livros que eu vou falar de verdade? São vários livros. Bom, então eu vou falar sobre livros sagrados, minha grande área. Eu vou falar sobre livros védicos, que também é muito extenso, não está delimitado ainda. Mas eu resolvi falar do Bhagavad Gita e resolvi falar ainda de um trecho específico. Ah, então eu comecei a delimitar. Vamos pensar então numa outra delimitação. Por exemplo, eu quero saber o desempenho cognitivo de crianças de 5 anos. Tá? Mas por que eu quero saber isso? Eu quero comparar, né? Quero dizer qual que é como uma criança ou como crianças de um determinado núcleo desempenham. Tá, vamos pensar um pouquinho mais. Então, vamos pensar em desempenho cognitivo de criança de 5 anos, mas a gente precisa de uma comparação. Vamos pensar no desempenho cognitivo de crianças de uma determinada idade que fazem a escola normal X, a escola específica Y. Então, você pode comparar escola com escola, modalidade, às vezes classe social, às vezes ambiente que está inserido. Ou comparar quem faz a criança da escola normal e a criança que optou os pais que optaram fazer homeschooling. Você quer fazer uma métrica do desempenho dessas crianças. Então, quando você fala em delimitar, é quando você vai afunilando para responder um pontinho de um problema de pesquisa. Bom, então, com isso nós aprendemos que, para você delimitar o tema, número 1, escolha algo que você compreenda, esteja inserido no seu contexto. O ineditismo está ligado à parte de contribuição específica que o seu estudo vai dar. Número 2, o seu tema é aquilo que te interessa no sentido amplo. A delimitação é o olhar que você vai dar para aquele determinado assunto que deve obrigatoriamente responder uma questão-problema. Essa questão-problema deve contribuir tanto para a sociedade quanto para o mundo acadêmico. Um exemplo dessa delimitação, por exemplo, é o desenvolvimento cognitivo com crianças de 5 anos, comparação entre uma escola pública e uma escola privada. Ok? Então, eu espero ter lhe ajudado nessa questão de conhecimento prático. Não esqueça, dúvidas, deixe aqui nos comentários, entre em contato com a nossa equipe, se inscreva no canal, ajude esse vídeo passando para algum colega e não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima! Pessoal, se você ainda tiver alguma dúvida depois de assistir esse vídeo sobre delimitação de tema, nós temos um curso aqui para você, eu vou deixar o link aqui embaixo e é um passo a passo para que você consiga construir e delimitar o seu tema de uma forma bem mais fácil. Um abraço!